Dia 13 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Essência do reino. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Uma das perguntas que o homem faz há séculos é: qual é a origem do amor? Deus é amor. Ele é a própria substância, plenitude e totalidade do amor. Portanto, só ama verdadeiramente aquele que nasceu de Deus. Por isso, o amor cristão é uma qualidade eminentemente espiritual. Igualmente, aqueles que não amam não conhecem Deus, porque Deus é a própria essência do amor. Quer então saber como tornar o amor algo prático em sua vida? Tome a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos rompidos. A quem você precisa pedir perdão? E quem foi a pessoa que mais o desapontou na vida? Se há obstáculos reais para amarmos as pessoas e sermos amados por elas, precisamos nos libertar de todos eles para viver a essência do que o reino tem para nós. Afinal de contas, somos seres relacionais. O cerne da questão está em relacionar-se em vez de esperar. É compreensível que você tenha enfrentado decepções, traições, mágoas e mentiras. A maioria das pessoas não reage da maneira que nós esperamos. Então, como amar as pessoas? O amor que demonstramos tem limites, porque é humano e condicionado à reciprocidade. Mas precisamos todos do amor de Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. Deus enviou Jesus, seu Filho, para que pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus novamente. Jesus veio até nós para restabelecer esse relacionamento de paternidade. Receba a paternidade de Deus em sua vida. A frase de hoje é: o amor de Deus é mais incrível do que você imagina. Lendo mais uma vez, o amor de Deus é mais incrível do que você imagina. Hoje é o dia 194 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 12, e a palavra-chave de hoje é essência. Eu te convido agora a fazermos a leitura de 1 João, capítulo 4. Nesse texto, João, que foi um dos discípulos de Jesus, revela para nós como podemos viver o amor de Deus em nossa vida. Então ele fala aqui em 1 João capítulo 4: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então, aqui nesse primeiro versículo, ele fala: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Veja que o Espírito de Deus está em letra maiúscula, porque ele está falando a respeito do Espírito Santo, a respeito do Espírito que é o Espírito de Deus. Esse Espírito é o Espírito poderoso que transforma a vida das pessoas
para que elas possam ter o amor no coração. E aí ele continua: ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito, agora você vê que o Espírito está em letra minúscula, porque cada um de nós tem o seu próprio Espírito. E o nosso Espírito, que é o Espírito humano que Deus colocou em nós, que é o fôlego de vida, esse Espírito que é meu, esse Espírito que é seu, ele precisa ser entregue a Deus. Se eu entrego o meu espírito em letra minúscula para Deus, eu recebo a conexão, a união do meu espírito com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E eu reflito, eu consigo manifestar a glória de Deus em mim. Mas se eu escolho, decido guardar coisas ruins em mim, então esse meu espírito em letra minúscula não tem como se conectar com o Espírito de Deus, que é o Espírito em letra maiúscula. E eu não consigo amar, eu não consigo expressar a glória de Deus. Então João, ele fala que ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. João avisa que existem falsos profetas, então ele avisa que existem até mesmo pastores, pregadores, pessoas que falam a respeito de Deus, mas que na verdade não têm o Espírito de Deus. Muitos podem falar sobre Deus, muitos podem falar sobre o amor, mas pode ser que o espírito deles não esteja ligado ao Espírito de Deus. Então esse versículo 1 traz um alerta. Não fique escandalizado, escandalizada, surpreso ou surpresa se você encontrar alguém que fala que é um pastor, que é um pregador, que é um missionário, mas que não ama. Pessoas que estão até mesmo com uma Bíblia falando a respeito do amor de Deus, mas que as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes não mostram amor. São pessoas que o espírito delas não está ligado ao Espírito de Deus. Então João aqui traz um ensinamento. Você sabe que uma pessoa está ligada a Deus quando você presta atenção no espírito que ela tem com ela. Se o espírito, com letra minúscula, que ela tem, está ligado ao Espírito de Deus, que é o Espírito com letra maiúscula. Agora, prosseguindo no verso 2. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Aqui, nessa segunda frase, no segundo verso, ele fala que todas as pessoas que recebem o Espírito de Deus sabem e afirmam: Jesus veio em carne, ele veio nessa terra para morrer por mim, para morrer por nós. Agora o verso 3: mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Então são aquelas pessoas que dizem que Jesus não veio nessa terra, que ele na verdade é uma história, um conto de fadas, uma mentira. As pessoas que negam que Jesus veio em carne nessa vida são pessoas que têm o espírito em letra minúscula, que é do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Existem pessoas que falam que Jesus não existiu, que Jesus, na verdade, veio apenas em espírito, como um fantasma. Eles não dizem que Jesus veio em carne.
Esse espírito é um espírito do anticristo, um espírito de mentira. Agora o verso 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito em letra maiúscula, que é o espírito de Deus que está em vocês, é mais forte do que o espírito em letra minúscula que está naqueles que pertencem ao mundo. 5. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. 6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade, veja o espírito da verdade em letra maiúscula, e o espírito do erro em letra minúscula, que é o espírito da mentira. 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Veja que João está dizendo: nós, carregados de pecados, distantes de Deus, recebemos o amor de Deus quando ele enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, para derramar o sangue dele, inocente por nós, mesmo nós sendo pecadores. Então Deus, ele não aguardou que fizéssemos alguma coisa. Muitas vezes nós aguardamos que alguém que disse uma palavra atravessada para nós venha e se desculpe. Mas Deus, ele não ficou esperando que nós fôssemos e pedíssemos desculpas. Ele enviou o filho dele para que morresse e desse a vida por nós. Então não aguarde que quem disse uma palavra atravessada venha pedir desculpa. Simplesmente perdoe. Simplesmente entregue o coração a Deus, dizendo: Deus, socorre essa pessoa, porque ela está agindo de maneira agressiva, de maneira injusta comigo, mas perdoa essa pessoa. E diga para a pessoa: Deus ama você. Coloco você na mão de Deus para que Deus mostre e se revele o amor dele no seu coração. Tenha isso no seu coração, porque esse é o coração de quem tem o amor de Deus. Agora repetindo o verso 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, ele nos amou primeiro, antes que fizéssemos qualquer coisa, então nós devemos nos amar uns aos outros. 12. Ninguém nunca viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Então Deus deu para nós o Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo. 14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Ele enviou o Filho, enviou Jesus para ser o Salvador, aquele que salva o mundo. Para irmos até Deus, precisamos ir até Jesus. Então, o 15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele. E ele vive unido com Deus.
16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. 17. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. O dia do juízo é o dia em que haverá o julgamento final, o julgamento de todos. Então, no 17, assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. No dia do juízo, aquele que vive em amor não terá medo nenhum, mas terá coragem de estar diante do Senhor, sabendo que teve um relacionamento com Deus e que viveu em amor. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. 18. Veja, a vida de Cristo foi uma vida de dar o perdão. Então a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. 18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, a pessoa que tem o amor de Deus nela, que vive em perdão e que vive numa relação direta com Deus, não guarda mágoa, perdoa as pessoas, esse amor verdadeiro não tem medo de estar na presença de Deus, mas tem confiança de que está com Deus. No amor não há medo. Quem vive no amor, nos seus relacionamentos, sabe, eu estou com Deus. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Agora, prosseguindo na leitura do verso 18. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Quando nós estamos com medo do dia do juízo, quando nós estamos com medo de comparecer diante do Senhor, esse medo revela que existe algum castigo para nós. Esse medo de chegar até Deus revela que tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho medo de chegar até Deus, porque eu não perdoei ainda aquela pessoa, eu ainda guardo mágoa, eu ainda guardo uma raiva. Então, será que eu posso estar diante do Senhor? Então, o 18, quando ele fala que no amor não há medo, quando nós amamos, sabemos que estamos unidos com Cristo, que estamos unidos com Deus, que estamos com o Espírito de Deus em nós. Então, no verso 18, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O medo mostra que eu ainda tenho medo de estar diante de Deus porque o amor não está completo em minha vida. Agora o 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então nós recebemos o amor de Deus. Ele nos perdoou totalmente, independente do que fizemos. Então nós apenas manifestamos esse amor por aqueles que estão à nossa volta, porque recebemos primeiro o amor de Deus. Deus nos perdoou com os nossos erros, falhas e todas os nossos erros. Então, porque recebemos dele esse amor, podemos dar esse amor ao próximo. Então, 20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê.
21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Agora eu faço um convite a você que ainda não recebeu o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus se manifestou na entrega do seu Filho Jesus, que veio e morreu para trazer a salvação dos pecados e dar o Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, para todos aqueles que aceitam a Jesus. Então, aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração, você confessa os seus pecados, confessa que precisa de Jesus. E você recebe, aceita Jesus como Senhor, aquele que vai guiar a sua vida, e como seu Salvador, aquele que salva você dos pecados. Se você nunca fez essa entrega para Deus, pause esse vídeo e faça essa oração. Pause esse vídeo, ligue o seu pensamento, ligue o seu coração a Deus, querendo entregar-se a Deus, e receba Jesus. Faça essa oração que está na tela. Você vai aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Vai pedir perdão pelos pecados. Vai pedir para ter o Espírito de Deus em você, que vai te guiar até o céu, e vai pedir para ter o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro que registra o nome dos que são filhos de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório. Quando você aceita Jesus, você recebe um registro no livro da vida, que é um livro que declara quem é filho, quem é filha de Deus. Você vai terminar essa oração em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que morreu por nós. Então, dizer que eu oro em nome de Jesus significa que eu estou orando para Jesus, para que Ele fale com o Pai. Ele está ressuscitado. Ele está à direita de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que veio primeiro, morreu por nós, para sermos irmãos dele e para sermos filhos de Deus. Portanto, ore para Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele vai interceder junto ao Pai pela sua vida. Depois que você terminar de fazer essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Você não precisa de nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum amuleto. Somente Jesus. Foi Ele que morreu por nós e nos deu vida. E então, participe das reuniões que estudam a Bíblia para que você conheça mais a respeito de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, para que você seja conduzido, para que você seja conduzida, para que você seja guiado, para que você seja guiada pelo Espírito Santo. Agora entramos na leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje, como nós vimos no devocional, é a leitura de Jó, capítulo 12. Um breve resumo da história de Jó. Jó é um livro que conta a história de um homem chamado Jó, que era um homem bastante rico, um homem que tinha 10 filhos e um homem que era muito fiel a Deus. O diabo aparece e fala com Deus. E Deus fala para o diabo: Você viu o meu servo Jó? Ele é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal. O diabo fala para Deus: Ele só é fiel porque ele tem tudo. Se o Senhor tocar na vida dele, ele vai amaldiçoar o Senhor. Então Deus fala para o diabo: Você pode tocar em tudo que ele tem, mas você não pode tocar na vida dele. Então, em um único dia, Jó perde tudo que ele tinha e os 10 filhos morrem quando estavam reunidos fazendo uma celebração. Jó recebe uma notícia ruim atrás da outra.
No meio de todas essas notícias, quando ele recebe a última de que todos os filhos morreram, ele diz: O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Então ele mostra a sua fidelidade e o seu relacionamento intenso com Deus. Ele continuou adorando a Deus, mesmo com as perdas, o que mostra que ele tinha um relacionamento com Deus pelo amor a Deus, não pelas bênçãos que ele recebia. Então o diabo foi novamente ao céu e Deus disse: Você viu que mesmo você incitando-me a destruir Jó, ele permaneceu fiel? Então o diabo diz: pele por pele e osso por osso, e o homem amaldiçoará ao Senhor. Então Deus disse: Você pode tocar então no corpo físico dele. Logo em seguida, o diabo colocou uma doença no corpo de Jó, que ele precisava pegar cacos de telha para raspar a sua pele de tão doente que ele ficou. Depois disso, ele recebeu a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos viram Jó, e a Bíblia conta que eles ficaram 7 dias em silêncio, porque viram que o sofrimento dele era muito grande. E aí, a partir do capítulo 4 até o capítulo 37, o livro de Jó tem 42 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 12, que é a leitura bíblica de hoje. E eu estou fazendo esse resumo porque se você ler só um capítulo, você entende uma parte da história. E para quem nunca leu a Bíblia, ler apenas uma parte vai ficar fragmentado na cabeça da pessoa. A pessoa vai dizer assim: não entendi. Então, para você que nunca leu a Bíblia, a história de Jó mostra do capítulo 4 até o capítulo 37 vários diálogos. Os amigos de Jó apontam que ele fez alguma coisa de errado, que Deus sempre abençoa as pessoas que fazem as coisas certas. E Jó vai respondendo, dizendo assim: eu não fiz nada de errado. E Jó vai dizendo: no meio de tudo isso eu gostaria que Deus me levasse logo, que Deus me matasse, que Deus já colocasse um julgamento e me julgasse agora, e me levasse dessa vida, porque se Ele colocou esse sofrimento para mim, então a minha vida não tem mais valor, não tem mais sentido. E Jó vai se lamentando, pedindo que Deus o leve, para que o sofrimento pare, porque o sofrimento no corpo dele é muito forte, muito intenso. E enquanto isso, os amigos, um a um, o Elifaz fala um pouco, depois o Zofar fala um pouco e depois o Bildade fala um pouco. E eles vão conversando e dizendo: fale o que você fez de errado, Jó. Eles querem que Jó confesse um pecado que Jó não tinha. Aí lá no capítulo 38 até o capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, Deus começa a conversar com Jó a partir do capítulo 38 e Deus faz várias perguntas para Jó. Aonde que você estava quando eu criei o céu? Aonde que você estava quando eu criei as montanhas? Aonde que você estava quando eu criei os mares? Aonde que você estava quando eu criei as constelações? Aonde que você estava quando eu criei todas as coisas? Deus, no capítulo 38, pergunta muitas coisas para Jó. E aí Jó começa a perceber que ele estava errado em não entender que Deus que permitiu o sofrimento dele, que Deus é soberano, que Deus permite que até mesmo o justo possa passar por alguns sofrimentos, algumas tribulações. Não é porque uma pessoa aceita Jesus que ela vai ter uma vida sempre com um mar de rosas. A pessoa passa por sofrimentos, a pessoa passa por provações, a pessoa passa por testes de fé, porque Deus conhece cada um de nós e Ele sabe a nossa estrutura. Ele não deixa nenhum cristão passar por provações maiores que não pode suportar. Então, no final do livro,
Jó recebe tudo em dobro. E ele fala assim: eu conhecia o Senhor em parte, agora eu conheço o Senhor profundamente. Então Deus permitiu que Jó passasse por sofrimentos porque sabia da estrutura dele e que ele era realmente fiel. E ele permaneceu fiel. E no final Deus devolveu tudo em dobro para ele e ele deixou a história de Jó para nós como um exemplo de que devemos amar a Deus, porque Deus é bom, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus realmente deseja o nosso bem e sempre nos abençoa. Ele quer o nosso bem, mas Deus também conta conosco. Ele também conta com a nossa fidelidade. E Ele conhece aqueles que têm a estrutura para vencer as provações e permanecerem firmes com Ele. Então, nós vamos ler Jó capítulo 12, é apenas um pedaço dessa história toda. A história de Jó é uma história de um homem que realmente é fiel e temente a Deus, que recebeu bênçãos de Deus e que mesmo nas provas não desistiu de Deus, continuou fiel a Deus. E a sua fidelidade a Deus foi recompensada. Ele recebeu tudo em dobro. Então permaneça fiel a Deus, porque Deus é bom. O livro de Jó mostra a benignidade de Deus. Vamos ler aqui Jó capítulo 12, que é a leitura de hoje. Então, em resposta, Jó disse. Sempre que um capítulo começa em resposta, Jó disse, é porque no capítulo anterior um dos amigos dele falou alguma coisa. No capítulo 11, um dos amigos de Jó fala: Deus tem poder sobre tudo. Então você deve ter feito alguma coisa errada. Então, aqui no capítulo 12, em resposta, Jó disse: 2. Sem dúvida, vocês são a voz do povo. E quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Jó está sendo irônico. Está dizendo assim: vocês sabem tudo, né? Versículo 3: Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Porque os amigos dele estavam falando: Deus tem todo o poder e você fez alguma coisa de errado, e quando Deus quer castigar, ninguém pode fugir do castigo de Deus. Então Jó aqui fala: quem não sabe disso? Eu não sou menos que vocês. Eu também sei disso. Aí no verso 4: eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus, e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Então aqui Jó está dizendo, é sempre assim. Sempre que alguém está seguro, despreza os que estão desgraçados e empurram os que estão para cair. Então Jó está dizendo, vocês estão numa boa, né? Então, para vocês me acusar, é muito fácil. Versículo 6: os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus, em letra minúscula, seja sua própria força. O Deus dos bandidos, dos que fazem o mal, eles acreditam na própria força deles. Verso 7. Zofar. Zofar era um dos amigos de Jó. Ele que falou no capítulo 11. Então, Jó fala para ele assim: Ô Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. 8. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. 9. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. 10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. 11. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim eu escuto o que vocês dizem, mas eu só aceito aquilo que eu acho certo. 12. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão.
No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. 14. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. 15. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. 16. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. 17. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. 18. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. 19. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. 20. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Então aqui Jó está dizendo que Deus é que tem todo o poder. Podem ter reis, podem ter os idosos, que têm muito conhecimento e compreensão, mas quando Deus tira o entendimento, as pessoas ficam sem juízo. 21. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. 22. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Então aqui Jó está dizendo que Deus é que é soberano e que Ele é que tem todo o poder. Nada fica em oculto diante de Deus. Aqui no 22, Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. 23. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. 24. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. 25. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados. Então aqui no capítulo 12, Jó está respondendo Zofar. Zofar, no capítulo anterior, fala que Deus tem todo o poder e que Jó deveria saber disso. E aí Jó responde aqui: Ô Zofar, eu sei disso. Eu sei que Deus tem todo o poder. Eu sei disso. Então Jó aqui, ele reforça que ele sabe que Deus tem todo o poder. E para nós, esse pedaço aqui de Jó 12, Jó capítulo 12, está dizendo para nós, está nos ensinando: Deus tem todo o poder. Todo o poder e toda a glória são dele. Nenhum rei, nenhuma autoridade, nenhum poder, nada da natureza prevalece diante do Senhor. Ele é que reina e governa sobre todas as coisas e tem o poder sobre todas as coisas. Então, é nele que devemos colocar absolutamente a nossa confiança. Deus abençoe o seu dia. Esteja em oração e colocando a sua vida diante de Deus, hoje e sempre. Amém. E dê glória a Deus, porque Ele enviou Jesus, expressando o seu amor por nós. Dê glória ao Filho, porque Jesus veio e deu a vida por nós. E também dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que está conosco, nos ajudando todos os dias para seguirmos a Deus.